Pessoal, boa tarde, obrigado. As pessoas vão chegar aqui, sabe, se espera, né? Se começa ali. Saber se eu abre a barraca de cachorro quente. Mas vamos ser muito rápidos e muito objetivo, né? Meu nome é Antônio Rosa. Vou ensinar o que precisa. Só precisa. Meu nome é Antônio Rosa. Eu sou presidente do Conselho Presidente Executivo da BEM. Né? Minha vivência nessa área é bem intensa, de um bom tempo. Não precisa. Estão me vendo bem? Vamos aqui. Recomendação que sabe, né? Técnico não manja mais que a gente. Então, vai. Guarda aí. Minha formação é publicitária. Eu fui diretor de mídia da Bacanelson, fui vice-presidente de mídia da Salles. E tive uma tarefa de bons anos. Em 91 eu fui ao Japão fazer um curso de qualidade total em Tóquio. Lá eu vi um mundo malucamente louco. Né? Esse que a gente está começando a ver agora. Naquela época a inflação era 3% ao dia, coisa que a gente está reclamando que vai ser ao ano, né? Me lembra muito a Venezuela hoje. Um inferno. 3% ao dia você trabalhava, você queria no overnight. De lá eu tirei uma ideia de abrir uma empresa. Se o mundo é global, como eles me apresentaram, vai ser terrivelmente interessante, não tinha internet nessa época. Eu achei por bem criar uma empresa. Então, isso em 91, tive a ideia, e em 94 eu abri minha empresa, vai fazer 25 anos, no ano que vem. Ela chama-se Dainet. Dai, em japonês, é primeiro, precursor, aquele que começa, primeiro na rede. Né? Vocês devem ter ouvido falar de Daihatsu, Daitsu, né? Os japoneses não se dá, é um ideograma muito interessante. É um Y invertido com risquinho, parece um nominho. Né? E assim foi. E isso me levou ao novo. Né? Fui obrigado a entrar no novo, foi até por necessidade. Eu abri uma empresa de consultoria de mídia, né? Não existia isso no Brasil, não era uma agência, só mídia. E foi interessante, porque me deu a possibilidade de estudar muito na internet. Eu dei aula há 20 anos na SPM, de mídia, e lá foi a primeira empresa, a primeira escola que a FAPESP ofereceu a internet. Só escolas tinham internet. Tá? Uma empresa, nem pessoa, não existia. A FAPESP dava só para a escola. Bom, fiquei apaixonado por aquilo. E esse exercício do novo me levou a fundar o IAB, que é a maior entidade de internet no Brasil. O Directed Advertising Bureau, que eu fundei em 98. E presidente, inclusive não tinha muita liderança na época. Eu tive que ser presidente por 2 gestões. Eu próprio escrevi o estatuto de como ia funcionar, o estatuto previa uma mudança de presidência de 2 em 2 anos. Tá? Pô, aquilo me deu uma bagagem absurda. Escrevi um livro chamado Atração Global, valíssimo. Eu até brinquei, porque, poxa vida, eu estava lendo a Veja essa semana e ela contando das dificuldades que Abril teve, né? E é chato você mesmo falar de você mesmo, 800 funcionários embora, tem uma dívida de 1 bilhão e 600. E no texto está dizendo que a tecnologia digital atrapalhou os planos. E no meu livro de governo está dizendo, não vai ter mais impresso. Né? O átomo vai ser substituído por bits. Aí, isso que às vezes fica interessante na cabeça da gente. Como é que a gente não consegue passar essa ideia para as pessoas que o mundo vai mudar? Né? Eu falei 20 anos atrás eu escrevi um livro. Nesse contexto, a ADN me pediu para fazer uma palestra para onde vai marketing direto. E eu fui. E eu falei, vai acabar. A marketing direto já era. Né? Porque agora surgiu uma ferramenta. Vocês são muito bons em uma mídia para chamar outra mídia. Né? De que maneira? Olha, eu ponho um anúncio na televisão, peço para você telefonar. Pô, não quero telefonar, estou sem televisão. É difícil, tem uma perda grande desse processo. Escreva lá no jornal ou na revista. Escreva agora. Os primeiros que escreverem vão ganhar um brinde e tal. Eu não quero escrever. Tá? E aí surgiu uma mídia que dela mesmo tem o anúncio, dela mesmo tem a interatividade e nela mesmo tem a venda de produtos e serviços. Isso aqui
é estarrecedor, né? Mas vocês não morreram, porque, na minha cabeça, 66% desse processo vocês entendem, que é interatividade, marketing direto, e que é venda, né? A publicidade é quem não entende. Eu acho que vocês estão cientes do que está acontecendo no mercado publicitário com as agências, né? Simplesmente, Deus me livre, assusta, né? E o publicitário sempre dizia, não, a venda não é um problema meu, sei lá se o produto está distribuído, se o preço está correto, isso é um problema de vocês, né? Eu faço a ordem da marca, né? Não é mais. Bom, a Band ficou tão contente que convidaram a ser diretor, isso foi em 2000. Virei diretor da Band, escrevi as boas práticas do e-mail marketing, porque o governo queria regulamentar o e-mail. Nossa, aí ferrou tudo, né? Até porque regulamento e-mail, quem paga o pato são as empresas sérias, porque o cara vai continuar fazendo pirataria de quem é a lista da Receita Federal, manda aí, manda um CD, por R$50. Tá? Foi muito interessante esse processo. A Band me convidou a fazer uma palestra, esta palestra, no DMA americano, Direct Market Association, na Flórida. Foi bom, falei em português. Direct Market Association tem 200 anos. Né? É o pai da Band. Né? Poxa vida, fiz essa palestra lá e fiquei surpreendido como ela foi bem aceita. Porque o americano ainda lida até hoje muito com impresso, catálogo, né? Não tem inflação, então fica um ano o catálogo da Sears lá na sua casa. Né? E aí abriram os olhos também para a internet. E me convidaram para fazer a mesma palestra no DMA Mundial, aí em New Orleans. Tá? Não sei se alguém já foi, aqui, Suzana já foi, né? Não foi, né? Um evento, 10 mil pessoas. E fiquei muito contente e nunca mais larguei de participar da Band. Né? Fiquei lá como diretor muitos anos, depois virei diretor, vice-presidente executivo, depois presidente do conselho e recentemente, em fevereiro praticamente, eu assumi como presidente executivo também, acumulo, né? Sou voluntário, tá? Como eu falo, eu tenho um enorme prazer no voluntariado, acho que todos vocês devem, parte, né? Participar, né? com entidades e benefício todo, né? E é isso o meu papel aqui. Então, queria dizer para vocês, estou muito contente da presença de vocês. A questão da proteção de dados, como a gente vai ver, é um tema extremamente complicado e a gente está trabalhando dados sob todo o ponto de vista. Como eu sou de origem publicitária, esse aqui é o nosso novo logotipo. Né? Esse é o troféu que a gente criou. E, pô, já que é o troféu, já que ele é tecnológico, por que ele não acende, né? Então, às vezes, aqui, quando você liga, aqui, quando tem bateria, ele liga, tá vendo? Ele acende, tá vendo? Se não tiver a bateria descarregada, não vai acender, certo? Porque é um iluminado, é um LED, né? E mantém a essência, o logotipo antigo da Band era isso também, né? Tinha aqui um pensamento, um processo, um problema, uma situação, e aqui uma resposta, né? Antes era um cérebro, desenhado até pelo artista, que é o Petit, que foi da DPZ, o P da DPZ, né? Mas ele era analógico, né? E falei, mas o mundo agora é todo ele digital, né? O DMA mudou o nome para Data and Market Association. Mudou ano passado. Quando mudou o nome, eu falei, meu Deus do céu, se ele é nosso pai e mãe e mentor, pô, nós temos que mudar o nosso. Então nós mudamos esse ano para a Associação Brasileira de Marketing de Dados, né? Que tem tudo a ver. E ele está aqui representado. Já que ele acende, já que ele tem bateria, é o primeiro troféu que tem uma função. Ele é funcional. Por quê? Porque ele tem uma entrada USB para carregar celular, certo? Então, essa é a ideia que a gente teve lá em conjunto é que quem ganha esse prêmio, né, e agora nós vamos participar ano que vem, né, o prêmio nós fizemos já esse ano, quem ganha vai deixar na mesa, né? Já não é tão narcisista assim deixar na mesa, porque ele vai dizer, não, é que a gente carrega o celular aqui, né? Não vai ficar na prateleira, provavelmente, né? Mas essa era a ideia que a gente teve nesse processo novo da Band e entramos agora numa situação curiosa, né? A gente gosta de brincar que o mundo mudou, a Band também mudou, né? Então nós estamos em pleno movimento de mudança, né? E necessitando muito da participação dos diretores. Temos vários diretores aqui, voluntários da Band, né? E que cedem o tempo. Hoje vamos ter 3 aqui investindo o tempo deles, que a gente sabe que custa caro, é um benefício nosso, né?
Isso é uma diretoria legal, né? A gente está construindo isso, né? E coisas malucas. Quem é da Magazine Luiza aqui? Vocês têm? Eu até 3 aqui, ótimo. Eu vou contar para vocês um segredo. Na década de 90, eu fui para Franca para fazer uma palestra o que é a internet. Você acredita nisso? Na década de 90, hoje é a empresa que talvez melhor use, né? E eu tenho um site de propaganda e marketing, mídia, chamado Ed News, né? E lá hoje tem uma matéria da Lu, né? E destacadamente é uma das principais chatbots que eu já vi na minha vida, né? A Lu já acho que está com inteligência artificial já, não? Que é candidata, que eu sei que é, mas a Lu virou um avatar, né? Um persona, né? Da loja, que vai cada vez ocupando mais espaço, vai estar debaixo do nosso nariz, né? É uma placa de rua, de relógio de rua, do Bradesco falando que está lançando a Bia, né? Pô, eu fico imaginando as pessoas que têm pouca informação, né? Cultura, entender quem é a Bia, né? A Bia é o avatar do Bradesco, né? Só que ainda ela não fala. Ela só é por texto, né? Não aprendeu, que vocês já aprenderam, né? Mas acho que logo vai falar. Até porque o Bradesco já fala em trabalhar em blockchain, né? Que é uma coisa que nos incomoda, né? A gente sabe que tem os bitcoins, né? As moedas, né? E isso é um transformador, não tem como voltar, né? Nós vamos com o blockchain transformar todo o processo de cartório, certificação, né? de bancos, né? O Santander já opera faz tempo na Europa e nos Estados Unidos com blockchain, que realmente fala, bom, mas é a nossa área, né? É bem de dentro desse processo, né? que não é pequeno. Fizemos nesses 6 meses, praticamente, 15 eventos como esse, né? Estamos trabalhando bastante nesse sentido, né? Entendemos que, como eu estava dizendo, o mercado vai trazer novos players. Estava lendo outro dia na Veja sobre o PayPal, né? Que foi criado pelo Elon Musk, já conhecia a história dele, mas já é uma criptomoeda praticamente virtual, né? Você já não usa cartão, fica pensando na propaganda da maquininha que passa cartão, né? Está aqui no meu smartphone, está na minha mão, né? E com dados, né? Também, claro, temos que tomar muito cuidado, como a gente vai ver nas apresentações, principalmente por causa do problema da Cambridge Analytics, né? Que fez um trabalho primoroso. Primeiro que eu não devia ter contado para ninguém que fez, certo? Mas um trabalho primoroso de sair da mídia programática, que é onde a gente estava, para entrar na mídia psicográfica, né? Ou seja, agora não é a palavra, não é a localização, é muito mais. Eu conheço você melhor que você, né? Que é onde a gente vai entrar. Mas, tivemos uma grande participação também com empresas que passam por problemas sérios. A gente está na BEND, apoiado pelo Dr. Vitor, que é nosso diretor jurídico, que vai fazer uma apresentação em seguida, né? Apoiados com o objetivo de levar a vocês informação e orientação. Né? A propósito, ele é uma das pessoas que mais entende, faz 10 anos que ele atua em Brasília, né? E ajudou a escrever essa lei de proteção de dados. Então, tem uma propriedade ímpar que nós oferecemos a vocês. Empresas terão problemas. Hoje mesmo o Google, nos Estados Unidos, foi acionado na justiça por uma pessoa porque disse que ele está usando o meu geolocalizador desligado. Né? Falou, como é que consegue fazer um negócio desse? Né? Mas esse não é o problema maior. Ele está dizendo que esse geolocalizador o Google está vendendo para outra empresa. E aí essa outra empresa, que talvez seja um restaurante, uma oficina, sabe onde você está, mesmo desligado. Então a coisa realmente é séria, né? Como nós teremos esse processo aqui no Brasil, que acho que não vai ser fácil de ser entendido, né? A lei está aprovada, nós tivemos em Brasília, eu tive pessoalmente, eu e a Cláudia, representando a lei, vimos lá o presidente, né, sancionando a lei, ou seja, está valendo, tem alguns ajustes que serão feitos. Então eu queria agradecer muito a vocês, partir para a apresentação do Dr. Vitor, por favor. Está valendo já? Está valendo. Está valendo? Já pode passar os seus dados para nós. Pode ser, né? Pode. Vamos lá? Como vocês têm? De fogo, gente, de duragem. Você não quer falar Só apresentar. Já disse, diretor jurídico, né?
varejo, né? O varejo vai atuar fortemente no segmento, como vocês mesmos já sabem, a Magazine Luiza vai trabalhar muito nisso. A Teide, inclusive, vai participar do Latam, como chama? Trail Latam, né? Latam Trail, né? Que é o maior evento de varejo do país, reúne 20 mil pessoas, vai ser no Center Norte, e nós somos convidados para dar orientação e recomendamos 2 diretores nossos para fazer uma apresentação para todo o mercado de varejo. Então, o Nicolas vai estar lá falando de proteção de dados, e o Edu, que está aqui, que é nosso diretor de Big Data e Inteligência Artificial, vai falar sobre esse assunto lá, para essa plateia de varejo maravilhosa. Quero apresentar o Caio, nosso diretor de eventos, tem um entendimento absolutamente interessante sobre o que é tecnologia de dados. Né? Tem trabalhos com a Oracle, que são muito legais, como a gente vai ver. Então, a gente vai começar, e depois a gente passa o Dante e eu que perguntar. Ok? Tá bom. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Toninho. Eu só vou fazer uma proposta de encaminhamento dessa conversa. A gente tem 1h30 mais ou menos sobrando, e eu acho que, a partir do pressuposto que todos aqui conhecem o sistema de dados muito bem e minimamente já ouviram falar sobre o conteúdo da lei, de forma que o que é básico a gente pode pular ao básico, de repente tentar trabalhar em cima das dúvidas que vocês tenham em cima dos modelos de negócio e das alternativas existentes, e aí a gente aproveita essa inteligência coletiva para tentar chegar a algumas conclusões, ou o que tiver na lei eu puder ajudar, eu falo o que é certo e o que é errado, e como a gente tem algumas dúvidas ainda como a lei vai conduzir, a gente tenta estabelecer princípios, boas práticas, e isso, a participação da associação vai ser muito importante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a possibilidade de adesão a um código de boas práticas como uma medida para mitigar risco. Então, se a gente conseguir produzir algum conteúdo, depois a gente pode levar essas regras para a Bend embrulha isso num código de boas práticas. Isso pode ser uma ferramenta de trabalho e apoio para todo mundo, fora as dúvidas que a gente quiser. O Toninho já me apresentou, eu sou advogado, trabalho muito com o tema de dados, na parte de comunicação comercial. Se vocês toparem, a gente segue essa dinâmica, eu acho que o Caio fala um pouco, né? A gente fala um pouco e aí a gente vai direto para os problemas. Pode ser? Então, Caio. Está conduzindo melhor que eu. Pô, você é o nosso timoneiro, pô. Aí o Caio fala do evento, já fala dos temas, e aí a gente aproveita essa 1h30 para entrar nos problemas que a gente tem a dúvida mesmo e pula o que é acessório. Eu fui surpreendido aqui, vou pegar minha cola. Pô, a minha cola. Se eu pegar minha cola, vocês estão ferrados, né? Nossa, se eu for olhar, a dele é no celular. Se eu for olhar a cola aqui... Pô, eu dentro da nossa programação, sabendo que temos um especialista na área legal, um outro grande conhecedor de varejo, eu pensei sobre o que falar nessa tarde, né? Então, eu preferi abordar o tema sobre uma perspectiva dos potenciais ganhos que podem ser obtidos nesse jogo. Porque toda vez que a gente tem algum tipo de degrau do ponto de vista de tecnologia, mas também de regulação ou de regras de mercado, a gente cria dois grupos, os que vão ganhar e os que vão perder. Então, quando a gente fala de tecnologia com dados, eu tenho aqui algumas impressões sobre alguns pontos que a gente pode refletir sobre o que pode levar algumas empresas a obterem ganhos, apesar de haverem algumas obrigações aqui na mesa. Então, antes de mais nada, olhando por uma perspectiva tecnológica, acima de tudo, eu quero usar essa abordagem, eu vou falar sobre 4 pontos. O primeiro é sobre identidade. As empresas normalmente usam diversos sistemas para trabalhar com a identificação dos seus clientes. Então você tem uma identificação por CPF na loja, você tem um login dentro do teu site de e-commerce e eventualmente você tem um outro site ou um sistema de atendimento multicanal que você tem
o seu e-mail ou o seu CPF, mas eles não necessariamente estão integrados de uma única maneira. Então, o chamado single sign-on, ou uma assinatura única, é um tipo de tecnologia que vai de encontro a você conseguir obter, de certa forma, mais controle sobre os dados dos seus clientes. Então, fazer com que você tenha um único repositório de dados para identificar clientes é uma obrigação, te ajuda na obrigação de responder com a responsabilidade em cima dos dados, porque afinal de contas, se o cliente pedir para que você não converse com ele de maneira nenhuma, você faz esse descadastro uma vez só. Porque se eu peço para você me descadastrar do site, mas a loja manda uma comunicação por SMS, você está usando os dados da pessoa para estar fazendo um tipo de propaganda que ela explicitamente não deseja receber. Então essa assinatura única colabora para vocês atenderem à lei, mas também para criar uma experiência de cliente mais rica. Porque quando eu me identifico de uma só maneira em todos os canais de relacionamento com uma marca, eu facilito o fluxo da minha jornada com aquela marca. Eu não preciso me lembrar que eu sou reconhecido por CPF em um sistema, por o e-mail A num outro sistema, o meu e-mail B num outro sistema. Então é um ganho potencial para criar uma experiência de cliente mais fluida. Uma outra característica tecnológica que pode ser construída para atender às regulações e ter algum tipo de benefício diz respeito ao consentimento. Porque a partir do momento que eu crio uma interface de relacionamento com uma marca, estão aí as regras a dizer que você, como detentor desses dados, tem a obrigação de buscar o consentimento dos indivíduos para poder ter alguma interação usando esses dados ao seu favor. Vamos voltar para a experiência multicanal que hoje a maioria das marcas proporciona. Se você tem sistemas completamente separados para obtenção do seu consentimento, como é que você vai conseguir respeitar a vontade do seu cliente, que no seu site de e-commerce disse que não aceita promoções, mas no cadastro que ele fez no blog ou no canal de atendimento, não deu o mesmo consentimento. Então ele aceita receber algum tipo de comunicação. E o que acontece com todas essas regras de proteção de dados, e também acontece pela própria dinâmica do mercado, é que o que está acontecendo é dar para os indivíduos muito mais poder. E para ele poder exercer esse poder de maneira plena, nós que possuímos os dados como agências, ou como varejistas, ou como indústria, temos que saber fazer bom uso e respeitar a vontade desse cliente. De modo que se a gente pensar em gerenciar o consentimento de uma maneira governada ou com governança em alto nível, pode nos favorecer a respeitar as vontades dos nossos clientes, mais uma vez, obedecendo à lei, mas também criando uma conversa mais franca, mais autêntica, mais honesta, mais cordial com a nossa base de clientes. Um outro ponto que começa a dar um pouco mais de consistência para esse tipo de investimento, que muitas empresas, inclusive, já têm empreendido, é que uma vez que você tem um cadastro único por cliente e que você consegue condensar informações sutis sobre cada cliente, eu estou falando do consentimento, você cria vias para também condensar outras informações de vários canais acerca de um cliente só. Então, se eu já sei que os 4 pontos de contato são a mesma assinatura, portanto a mesma pessoa, eu sei que ele permite que eu faça comunicações de natureza X ou Y através de todos esses pontos de contato condensados numa única pessoa, eu posso condensar nessa mesma única pessoa outros tipos de atributos acerca das suas preferências, naturalmente, que ela permite que eu use para estabelecer uma conversa relevante com ela. Então, ter um perfil único através do multicanal também ajuda a indústria que atua com marketing de dados a obter melhores taxas de retorno por investimento. Está claro para todo mundo? Quer dizer, não sei se
É um tema razoavelmente técnico, enfim, a gente vai poder abrir depois para debater. E aí, um outro estágio dessa transformação digital que as empresas devem sofrer por opção ou por obrigação é que, gerenciado esses dados, o chamado pela indústria first party data, ou seja, o seu dado proprietário acerca dos clientes, você pode entrar do ponto de vista de marketing de performance e mídia em um trabalho de utilizar dados de terceiros legalmente para fazer campanhas mais performáticas. O chamado third party data, ou seja, os dados de terceiros que vocês podem comprar. Não sei se é familiar para todos, mas existe um instrumento na indústria de tecnologia para marketing chamado DMP, é o Data Management Platform, que é uma plataforma de Big Data que consegue condensar informações de diversos canais para criar perfis de audiência. Nessas plataformas, você não deve e não pode, obrigatoriamente, usar o chamado PII, que é o Personal Identifiable Information. E uma vez que você não usa essa informação pessoal, inclusive em linha com as obrigações da GDPR e também da legislação brasileira, a gente vai ver isso aqui mais em profundidade, mas uma vez que eu não utilizo essa informação, eu tenho uma licença para atuar com o uso dessa informação e com a compra dessa informação de terceiros, porque eu estou respeitando o anonimato individual das pessoas. Então, cumprindo essa obrigação, eu consigo ter um benefício de, por exemplo, usar a minha informação de audiência, conseguindo entender o comportamento dessa audiência, tanto na seleção dessa audiência, quanto no retorno do Analytics que eu faço a partir das campanhas que eu veiculei para essa audiência. E eu posso comprar audiências iguais, fornecidas por outros vendedores de dados. Estou falando aí de grandes vendedores de dados globais que podem fornecer audiências com as mesmas características da minha audiência, de maneira legal. E posso comprar uma audiência com o mesmo comportamento de compra, mas não é exatamente a minha audiência, chamado lookalike. Então você pode ter, por exemplo, dentre os jogadores de golfe, características de compra de viagens parecido com o de pessoas que viajam com frequência para o exterior. E já é uma praxe no mercado americano de grandes empresas, mas também já entrando no middle market, o uso de DMP para ter campanhas de mídia de alta performance. Então você pode escolher audiências mais sofisticadas, ter conversas mais relevantes e com isso conseguir melhores taxas de conversão e pagar essa conta com a economia e investimento em mídia. Isso eu tive participando desse movimento já há algum tempo, indo algumas vezes para os Estados Unidos, entender como está essa indústria, e o fato não é modinha, né? Trabalhar com DMP, com dados clusterizados de cliente, usando dados de terceiros para otimizar investimento em mídia, mas não só mídia comprada, também usando os seus dados de primeira parte para fazer campanha de e-mail, paga a conta. É uma conta que fecha. Então, de todo modo, quer dizer, a provocação que eu acho que eu posso trazer para esse debate é de, sim, a gente, por obrigação, tem que pensar em muitas medidas para atender legislações e evitar grandes multas que a gente já tem notícia que aconteceram na Europa. Então, é de fato uma obrigação. Mas acho que a maneira de arquitetar o investimento e de pensar como você trabalha com seus clientes pode te dar uma grande vantagem competitiva. E, muito possivelmente, a depender de como vai ser o uso cotidiano dessas leis, deve separar os marqueteiros de alta performance daqueles que não têm performance e criam um liability, um risco grande para suas companhias. Então, acho que é essa pílula que eu quero deixar para a gente debater na sequência. Vou tentar dar um aspecto assim, um pouco mais prático quando a gente fala de dados no mercado do varejo. O que acontece com o varejo de um tempo para cá? Ele começou a acumular dados, trazer dados, tá? De uma forma
talvez uma tentativa de estruturar. Aí a gente começa o quê? E aí eu vou te colocar, então, como é que a gente vai começar a olhar para isso? Por quê? A gente começa a acumular dados dados de cadastro, claro, você consegue. Dados de acesso, por onde eu caminho, os meios com qual eu vou me comunicar com o meu cliente, com o meu consumidor. Aí eu começo a fazer uma outra coisa, né? Com base no ticket dele, aí a gente começa a medir frequência, essência, valor, categoria de produto que compra, e aí a gente começa a entrar na seara da modelagem comportamental. Começa a entrar naquilo que a gente fala assim, bom, o que esse consumidor está propenso a comprar? Então aí eu quero começar a entender o que a gente consegue fazer na hora de pedir, né, o consentimento dele. Porque, olha, você tem um consentimento para usar meus dados. A partir do momento que eu começo a modelar e fazer uma oferta específica para aquele grupo, que é diferente daquele outro grupo, eu começo a entender comportamentos e será que ele vai se sentir assim, pô, você está entrando na minha vida. Mas, ok, eu estou tentando te oferecer a melhor oferta. Ou seja, você não vai estar recebendo, que nem eu andei recebendo, oferta de fralda, sendo que não tem mais nada a ver com isso. Eu passo a receber 2 e-mails por dia. Eu falo, poxa, está me enchendo a paciência. Agora, a partir do momento que a gente tem os BIs afinados, os CRMs afinados, alinhados, eu começo a entender comportamento. Eu não sou um acumulador de dados só. Eu trabalho esses dados de maneira inteligente para ofertar ao meu cliente produtos que têm a ver com ele. Aí eu quero saber assim, que tipo de consentimento nós vamos pegar. Como é que nós vamos falar assim para ele, olha, eu quero oferecer para você o que eu tenho de melhor. E a própria lei diz o seguinte, se eu usar qualquer dado estruturado, ele vai ter um fim, ele vai ter uma finalidade. Após essa finalidade, eu tenho que me desfazer dos dados. É mais ou menos isso que a lei está falando. Quer dizer, a gente modela, entende o comportamento, acumula os dados e em que momento a gente... Quer dizer, é começar a entender na prática, né? Eu estou querendo sair daquele mundo cheio de letras, de artigos e falar assim, ok, varejo, né? Nós estamos trazendo, nós somos, inclusive a gente trabalha uma coisa hoje, que é a monetização dos dados. Quer dizer, como é que vai ficar essa monetização? Principalmente quem trabalha no varejo alimentar, nem tanto na parte de elétrico como você, mas você passa a dar valor para esse dado, para chamar a indústria e falar, olha, vamos junto nessa campanha, olha quem são esses clientes, olha o potencial de consumo. Por outro lado, você também tem aquilo da, olha quem está abandonando a minha loja. E eu não quero que você abandone. Né? A gente, através dessas modelagens, a gente passa a entender, né, o que o marketing direto chama faz tempo, que é o ponto de churn, né, o nosso churn rate. Quer dizer, que momento ele abandona a minha marca. E eu vou falar assim, olha, não abandone a minha marca. Pô, será que eu estou invadindo? Fala, pô, como você sabe que ele está abandonando a minha marca? Ah, porque ele já deixou de comprar algumas categorias aqui no meu mercado e isso sinaliza que ele está abandonando a minha marca, a minha loja, ele não vai comprar mais aqui. Então eu estou perguntando, mas porque assim, como é... hoje a gente faz isso, né? Hoje a nossa prática é essa, a gente modela comportamento, entende quem está em ponto de churn, entende quem está com propensão de compra de uma categoria, oferece o produto, tem uma proposta diferente para ele, com preço diferente, um desconto, seja lá o que for. Como que nós vamos ficar nessa? O consentimento para tudo, porque a lei fala assim, você tem que ser específico no seu consentimento. Aquilo que você pedir para o consumidor, você tem que ter uma linha dizendo assim, olha, vou usar os seus dados para isso. Então agora eu vou começar, vou para o dia a dia, vamos daqui a bola, vai para lá, vai para cá, porque esse é o nosso dia. Obrigado. Eu vou dar algumas opiniões aqui e aí a gente deixa aberto para vocês falarem. E todos os temas são temas difíceis, né? Eu estava fazendo aqui algumas anotações. Tratando isso sob um ponto de vista de impacto, eu acredito que a lei ela vai gerar um impacto inviabilizando alguns negócios. Então alguém vai perder o emprego, não sei quem ainda. A gente pode olhar a lei. Mas vai ser criado outro, vai ter uma autoridade agora. Então, você que chama lá? É autoridade. Autoridade e tal. Oficial. Autoridade, o DPO. Eu chamo de cu de plantão. Desculpa. Mas é português. Quem vai responder se der problema. Né? Tudo é o DPO. Deu problema, a responsabilidade dele. Mas
tem duas formas de olhar a lei, pelo menos em teoria, né? Se você vai ver a lei como um repertório oficial de preço, então que risco eu quero correr versus os benefícios que eu vou colocar. Então, essa é uma visão que muitos advogados, juristas não gostam, porque acreditam que o direito é nobre e não deve ser analisado sob um ponto de vista financeiro e econômico. Não é muito meu perfil. Então, quando eu lembro um dos primeiros exemplos, olha, quando começou o cinto de segurança, hoje as pessoas podem até colocar por um critério de segurança. Mas quando começou a lei era, se você não colocar, você vai ser multado. Então, o ato de colocar e cumprir a lei é um ato econômico, porque eu quero evitar a multa, ou é um ato social? E a legislação ela vai trabalhar esse conceito de diversas formas. Um pouco do que o Dante colocou, e o Caio também, o direito ele sempre foi formulado para lidar com comportamentos humanos. Mas, de repente, a partir de dados objetivos, eu posso chegar a dados sensíveis, que indicam muitas vezes outra forma de autorização. Então eu vou identificar, olha, o Vitor que faz esse perfil objetivamente, baseado nesse perfil, o Vitor tem uma tendência a ter relações homoafetivas e, portanto, ele está propenso a comprar tal passeio, tal viagem. Bom, mas eu não te autorizei de forma expressa, que é o que o dado sensível exige, que você chegasse, mas eu cheguei isso a partir de análise de dados objetivos, e nem fui eu. Foi uma análise, um algoritmo criado que gera isso, ou seja, a informação foi gerada sem eu nem ter pedido autorização para essa informação, porque eu nem sabia que ela existiria. Então, quais são as limitações? Eu acho que, tentando tratar de forma mais objetiva, mais simples, eu diria o seguinte: primeiro, dentro dos modelos de negócio. Então, eu estava ouvindo o Caio falar, ficava pensando, para quem que ele está falando? Se ele está falando para quem tem uma empresa que vai vender dado, se você está falando para o contratante que vai ter interesse em... Então, você colocou o DMP como uma oportunidade. Mas, para muitos, o DMP ela pode ser uma forma de inviabilizar a atividade. Assim, porra, se todo mundo for comprar aquela base de dados ou for criar o próprio economizar, algumas das atividades em jogo, elas começam a entrar em risco. Então, a lei, na minha avaliação, ela gera uma grande possibilidade de concentração de mercado, porque as exigências são tão elevadas que o custo de atender essas exigências vai ser caro. De forma que empresas pequenas ou médias, ou com pouco capital para investir em tecnologia, vai ter dificuldade de sobreviver frente a essas exigências. Então isso é uma definição do legislador que é muito correta quando você fala de tecnologia, porque é um alto investimento. Então é possível que comece a haver uma migração para as grandes plataformas para atender. Se a gente fizer uma comparação ao marketplace, hoje quase toda pequena loja foi para o marketplace. Então não mais eu tenho meu site, meu portal, posso ainda ter, mas eu vou vender dentro do Ponto Frio, dentro do Mercado Livre, na Amazon, porque eu preciso estar de alguma forma no ambiente que vai viabilizar ganho em escala, já que o consumidor ele vai centralizar os seus esforços. Algumas coisas que o Dante e o Caio colocaram, que eu anotei aqui, que eu queria só fazer algumas observações. Primeiro, a questão do consentimento. Pela lei, artigos 7º e depois o 11º, fala assim, é dispensado a exigência do consentimento quando os dados forem manifestamente públicos pelo titular, se tornarem manifestamente público pelo titular. Então, claro que alguns desses pontos a gente vai demorar um pouquinho ainda para ter uma clareza de como isso vai ser interpretado, uma vez que a autoridade não foi criada ainda e vai competir essa autoridade o detalhamento. Mas eu diria, de alguma forma, e conversando com muitos que participaram desses projetos, eu tenho uma certa tranquilidade porque, assim como aconteceu na Europa, o Brasil tende a prevalecer a razoabilidade. Então, eu não acredito que tenhamos decisões não razoáveis. Eu acho que se abre uma oportunidade para pessoas e empresas que entendam de dado e de comunicação e preservem princípios básicos de boa-fé e ética nesse tratamento de dados. Quem não preservar isso, por muitos anos conseguiu continuar prestando serviço
dentro da deficiência de infraestrutura de controle do Estado. Como o Estado agora vai criar uma regra de controle, não é que mudou a regra, é que sempre existiu, que não tinha fiscalização, não tinha controle, todo mundo navegava na inexistência de controle. Então, boa parte do que a gente está falando aqui não vai trazer uma grande mudança, a não ser uma maior fiscalização. Então a gente tem esse artigo que vai falar, vai dizer... Mas deixa eu fazer uma coisa. Claro. A lei fala também que qualquer dado que você mudar ou alterar para o seu consumidor, você tem que ir mínimo informado. Mas vai ficar uma coisa de doido. Mas eu não acho que vai ficar. Eu acho que tem uma onda de terror, de se botar terror. Porque, para mim, tem que ter um nível de razoabilidade na aplicação da regra. Porque a lei diz, o dado é um bem privado do indivíduo, do titular. Então, como qualquer propriedade, tem regras no direito onde a pessoa que não cuida do seu direito perde esse direito. Então, você já deve ter ouvido falar de uso capião. O sujeito é dono de uma área. Ele não cuida daquela área. Se alguém ocupa aquela área, depois de um tempo ele perde aquela área por ausência de uso daquela área. O tema da prescrição e decadência. Eu tenho direito, mas eu deixei de exercer aquele direito, eu vou perder aquele direito. Então, a gente tem algumas questões, dados e informações. Há uma total irresponsabilidade do titular do dado sobre este uso. Eu estava lendo uma pesquisa que a DMA fez, e ela separou alguns dados interessantes do consumidor em 3 características. O que ela chamou de pragmatismo, os fundamentalistas e os não preocupados. Então, os pragmáticos é aquele, olha, se eu presto um serviço e eu não pago e a mercadoria sou eu acho que faz sentido. Tem uma troca, seriam em torno de 54% dos consumidores. Os fundamentalistas, que são aqueles que controlam como é rigor, seriam 24% dos consumidores. E os que não ligam muito para isso estão em torno de 22% dos consumidores. Então a gente sempre vai ter esse público e a lei vai estabelecer um piso. Então quando você diz, Vitor, mas qualquer alteração no dado eu vou ter que comunicar, primeiro eu tenho que dar um passo atrás e falar qual foi a comunicação que eu fiz para os titulares de dados acerca da utilização daquela informação. A legislação hoje ela proíbe a autorização genérica, né, que ainda é utilizada. Olha, eu autorizo o meu dado a ser circulado com parceiros para qualquer exercício de atividade econômica, de finalidade restrita, blá, 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 blá. Isso já está proibido, objetivamente, pelo menos desde 2014, com o Marco Civil da Internet, que tem uma regra específica que a utilização de dados tem que ter a finalidade declarada. Só que ninguém menciona porque não tem controle, então é como se a regra não existisse. Então eu vou ter que ter um ambiente de diálogo com os consumidores, de forma a trazer essa transparência para a relação. Então eu diria o seguinte, antes de falar, olha que vai ser o caos, eu tenho 50 milhões de consumidores na minha base, se eu vou ter que comunicar com todos, versus o custo de cada comunicação vai custar tanto. Eu preciso falar qual é a relação que eu tenho com ele, se eu tenho uma relação recorrente, qual é o processo de comunicação que vai estar alinhado, de garantir a ele a transparência dessa relação, que ferramenta de opt-out eu vou disponibilizar, vai ser fácil, não vai ser fácil. Estava lendo uma decisão do mês passado, que foi uma ação civil pública contra a Microsoft, onde o Ministério Público falava assim, olha, pela política de uso da Microsoft, quem tem o Windows 10, ela coleta uma série de dados, independente da vontade. Então ela tem que criar uma ferramenta para permitir que o consumidor bloqueie a utilização de dados que não sejam necessários para funcionar o Windows 10, da forma tão simples e fácil como ela aceita que eu autorize que ela colete. Então é uma relação de equilíbrio nesses direitos. Então, analisando a lei sobre impacto, a gente vai ter, bom, que negócios estão inviabilizados? Quem está perdido, quem se ferrou, quem vai ter que começar a vender limão na feira e não vai poder mais vender dados? Aqueles que trabalham com dado irregular obtido de forma espúria, ilícita, e que tem esquentado base de dados por meio de contrato ao longo desses anos. Então, esse camarada está no risco. Então, o cara pegou uma base e usava o contrato como forma de esquentar dados. O contrato aceita qualquer coisa, tem lá. Eu declaro que esses dados têm origem, né? Então, assim, é licitude meramente declarada. Então, o contrato... Então, esse cara, para mim, ele está com
pesado risco de ter a sua atividade considerada irregular, primeiro. E aí surgem questões interessantes. Eu tenho conversado muito com o mercado de seguro, porque virou uma oportunidade de securitização desse risco, né? Junto com qualquer risco, o mercado de seguro veio ao lado, a SUSEP regulamentou os contratos de ciberseguro, dizendo o seguinte, falou assim, olha, em geral são 2 contratos muito usados por empresas, que é por diretores, é o DNO, que é o Directors and Office, que é seguro para dirigentes, o INO, que é erros e omissões, que é um seguro de responsabilidade civil, e agora surge essa nova modalidade de contrato, que eu comecei a ver quais são as coberturas. Então tem cobertura, se eu perdi o dado ou alguém levou, para recompor esse dado. Tem valor de indenização para contratar relações públicas. Se tiver vazamento, tem um dano à imagem, eu preciso ter dinheiro para contratação de relações públicas. Eu vou ter hora para contratar pessoas de tecnologia, segurança da informação para recompor aqueles dados, então hora de trabalho. Até mesmo possibilidade de securitizar riscos e sanções administrativas. Claro que antes da empresa fazer uma apólice, ela vai fazer uma avaliação de risco da atividade. Só voltando então ao encaminhamento, quem está no risco? Quem tem dado irregular, todo mundo sabe os dados que tem em casa, não precisa de grandes critérios e tenho certeza que essa conversa não é surpresa para ninguém. O ponto central é qual vai ser o período e a regra de transição para quem navegou nesse mercado. E aí eu acho que a BEND tem um papel muito importante. Eu trabalhei há alguns anos com o pessoal da construção civil e o governo criou um projeto que era o PBQPH, que era um trava-língua, né? PBQPH é um Programa Brasileiro de Avaliação e Conformidade de Material da Construção. E a associação chamava as empresas que não estavam 100% compliance às regras, dizendo, olha, eu vou trabalhar com você num período para te dar todo o apoio e infraestrutura para você prestar o seu serviço de acordo com as regras. Passado esse período, você não conseguiu ou não quis, paciência, eu não te ajudo mais a cumprir meu papel de associação no mercado. Eu acho que a BEND tem esse papel de colocar, bom, olha, eu já visitei várias empresas e as empresas falam, Vitor, eu tenho o opt-in, a aceitação do consumidor, eu falo, me demonstra. Ele me dá uma planilha de Excel. Eu falo assim, tá, mas isso não demonstra muita coisa. Se não, demonstra, eu sou uma empresa idônea, de boa fé. Eu falo assim, perfeito, mas se nós estivermos dentro de um processo de investigação, isso não vai ser suficiente. Então vamos fazer o seguinte, são pessoas e consumidores que você tem uma conversa de tempos em tempos, então vamos criar um processo de comunicação para que você passe a ter um opt-in e um registro desse opt-in, porque você tem 10, 20, 30 anos de vivência prática e tem um conceito do soft opt-in, que é essa demonstração de atividades reiteradas, que pode te servir para você demonstrar que os seus dados têm origem. Então, a gente tem um período de até do vacato da lei, que são 18 meses, para ir aos poucos fazendo esses ajustes. Olha, eu compilo esse dado porque eu tenho um crawler, então eu vou em alguns sites e baixo tudo que tem naquele site. Eu tenho como demonstrar que tem origem, porque o dado é público, eu simplesmente vou e pego ele de uma forma mais rápida ou da forma que me interessa. É uma medida interessante, mas existe a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que garante a toda empresa que, ao invés de pegar o dado na força, peça, o setor público é obrigado a disponibilizar uma API, nessa API você baixa os dados brutos para ter acesso de forma a demonstrar a legitimidade da obtenção daquele dado e informação. Talvez seja uma forma também da substituição de crawlers para a medida de obtenção de dados legais. Claro que existem várias dificuldades, eu já passei por várias dificuldades onde o Estado fala, eu não tenho dado organizado da forma que você quer. Quando eu subo isso para um site, eu faço uma consolidação interna de 20 planilhas, então eu não tenho isso organizado, então vai precisar de um investimento para isso. Todas essas questões as empresas podem fazer individualmente ou por meio da associação. Então, essa é a situação pior, né, daqueles que vão ter alguma dificuldade no negócio que atua hoje. Tem aqueles que vão ver nisso oportunidades de negócio, muito do que o Caio falou, quais são as oportunidades que surgem. Então, eu já verifiquei valor de dado em empresas que conseguem demonstrar que estão compliance à regra, o dado vale 500, 600, 700% a mais do que o dado no valor
quando não tem um compliance. Todo mundo sabe que você, poxa, o dado na empresa X é vendido por 10, mas o dado que ela compra é meu, assim, que eu venho para todo mundo, mas é o mesmo dado que eu vendo a 1 centavo. O que serviu? A gente está falando que o contrato está servindo como uma medida de compliance. Eu já vi várias empresas querendo vir para o Brasil para aproveitar essa oportunidade. Não, eu vou ser uma empresa 100% compliance com dados. Isso vai ser um novo modelo de negócio. Eu vou agregar confiança ao meu cliente e, portanto, agregando confiança, mais uma pólice de seguro, mais a possibilidade dele participar das decisões do dado, eu vou dar segurança, eu vou crescer nesse mercado. E aqueles que vão precisar de pequenos ajustes. De tudo que foi dito, e aí passando a palavra para vocês, quiserem colocar casos concretos ou pontos para a gente discutir, eu estou, claro, vendo ali muito mais um aspecto positivo. Eu não acredito que interpretações esdrúxulas vão surgir. Claro que elas podem aparecer como uma possibilidade, ideias. Quando não se sabe, o governo sempre tende a fazer coisas erradas, e é um grande problema da conduta de determinados setores e empresas que gostam muito do princípio do oficialismo, que é aquele: eu só vou fazer se o Estado impuser. Então aquele que espera para ser regulado acaba sendo regulado mal, porque vai ser regulado por quem não conhece da atividade. Então a ideia de modelos de regulação e boas práticas dentro da associação é a oportunidade que se tem de mostrar para o governo como isso vai ser regulado. De todos que eu conversei, até de amigos que moram fora, advogados, passaram por esse período na União Europeia, sempre colocaram a questão do consentimento. Na União Europeia, você tem papers de 100, 200 páginas para falar o que é o consentimento. Então, aquele banner que tem, aquilo resolve. Eu preciso de um comportamento ativo do consumidor. A questão de monitoramento, eu estava navegando no site da Web Motors ontem, quando eu ia clicar para fechar o site, só eu movimentar o mouse, ele ia fazer: não saia. Já aparecia uma oferta. Então, assim, o monitoramento de toda a navegação, a questão dos algoritmos que vão inferir uma série de coisas. Eu acho que desde que a gente parta desse princípio da boa-fé e da transparência e comunique isso, a possibilidade da gente ter uma redução do risco é menor. Mas existem vários outros problemas que eu tenho aqui para colocar, mas eu vou deixar, de acordo com o interesse de vocês, a gente fala sobre eles. Então, deixo disponível aí para o Caio, para o Dante e para quem quiser falar alguma coisa. Boa tarde, meu nome é Cristiano, eu trabalho na TransUnion, que é basicamente um bureau de dados global. A gente tem uma série de linhas de negócio, uma delas é como data provider usando o serviço de DMPs. O Caio começou a falar um pouco sobre essa questão da anonimização do usuário, e que isso abre uma frente para que esse serviço continue sendo legal, mas a minha dúvida é muito mais no lado da captação de dados que a DMP faz nos publishers, e-commerce, sites de notícia e tudo mais. A DMP depende muito da captação desses cookies para fazer matching, para conseguir fazer targeting de usuário. Daqui para frente, como vai funcionar essa amarração de termos e condições do usuário na hora que ele estiver navegando num site ou fazendo uma compra no e-commerce, e ele ficar sabendo que esse dado dele vai percorrer um ecossistema longo de players dentro do mercado de mídia digital, até chegar na mão da DMP, vai trabalhar a adição de dados em cima desse cookie do usuário, vai fazer modelagem em alguns outros casos. Enfim, como fica a amarração desse lado de captação de dados via cookie pool das DMPs? Você passa a ter uma série de fragmentos. Soma isso. Soma isso aí, você está falando das DMPs. Agora pega esse negocinho aqui. Que é indoor location. E o indoor location também não sabe como se juntar tudo. E é isso que eu estava colocando. São fragmentos. Você vai falar assim: amigo, você me autoriza o fragmento? Que fragmento? O teu cookie?
o que vai investigar. A gente tem uma dúvida, até que ponto isso vai ser uma questão de legítimo interesse, se você vai tratar isso como... Sempre lembrando, a restrição está no uso do dado pessoal. Uma das possibilidades de maior uso do dado é a anonimização do dado. A anonimização do dado, e você tratar isso como e colocar isso em perfil, garante uma maior usabilidade daquele dado. Aí vocês conhecem muito mais do que eu, mas quando eu converso com algumas empresas, eu dou assim, Vitor, mas o que me interessa, que aumenta a minha taxa de conversão, é eu falar com o Vitor, CPF e tal, e não com o perfil homem de 40 a 45 anos, que gosta disso, daquilo, etc, etc. Eu quero falar com o seu CPF. O artigo que trata do legítimo interesse, que está na lei, a lei vai dizer o seguinte, olha, essa foi um ponto discutido muito, a versão inicial do projeto não tinha, do legítimo interesse, que é uma regulamentação que existe na europeia, fala assim, o artigo 10 da lei, né? O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidade legítima, considerada a partir de situações concretas que incluam, mas não se limitam a. Então a lei se refere a situações concretas. E tem apoio e promoção das atividades do controlador. Primeiro, uma questão importante, aí eu já passo para o Caio, tem duas funções que a lei trata. Ela trata do controlador e do operador. E aí as empresas que estão aqui vão ter que se identificar em que papel ele está, ou com qual chapéu ele está, ou se está com os dois. O controlador, pela lei, é aquele que tem poder de decisão sobre o dado. E o operador é aquele que faz a parte braçal. Fazendo a minha visão de advogado, eu vou analisar, muitas vezes eu pego alguns contratos, e é muito comum as empresas falarem assim, olha, o contrato vai se dar conforme proposta comercial e anexo. E junto à proposta comercial, e até chegar na proposta comercial foram dezenas de e-mails falando como o serviço ia ser prestado. Quando eu falo que eu sou um mero operador, eu falo, olha, eu estou fazendo o que o Caio me mandou fazer. Se o Caio me mandar fazer alguma merda que eventualmente não pareça tão irregular assim, se o que eu fiz, a responsabilidade vai ser toda do Caio. Outra coisa o Caio me contrata para fazer as avaliações. Então eu falo assim, bom, então a tomada da decisão sobre o dado não foi só do Caio, que é o contratante. Foi minha também que identifiquei. O cara que veste terno, usa gravata, tem propensão a tal coisa. Eu falei assim, Caio, se você quer vender gravata, então procura este perfil. A decisão sobre o dado, que antes era só do Caio, passou a ser minha. Então eu deixo de ser um mero operador e passo a ser um controlador também. E aí eu mudo todo o sistema de responsabilidade dentro dessas regras. Então, a definição de quem vai ser, e tem que ser real. Porque quando você vai num contrato, às vezes eu digo, talvez eu coloque no meu contrato que eu estou fazendo não porque esse é o meu negócio, mas porque você me mandou fazer. Então, eu estou te obedecendo, então eu não posso ser responsabilizado como controlador, sendo que eu fui mero operador. Isso muda, assim, totalmente o sistema de responsabilidade e risco. Implicação de seguro, quem vai ser fiscalizado, quem não vai ser, é algo que as empresas têm que avaliar. E quando eu vou para o legítimo interesse, aí entra uma incógnita que talvez ninguém tenha uma resposta correta para dizer, porque a gente ainda vai depender de como a autoridade que vai ser criada vai dizer, então, no seu caso, olha, eu fiz uma parceria comercial, então eu tenho um cookie, esse cookie ele vai abastecer, aí vocês me corrigem se eu estiver falando bobagem das ferramentas existentes, eu faço uma parceria comercial, vai ter uma landing page, aquilo, eu vou coletar uma série de informações, o consumidor, grosso modo, ele vai ter aquela autorização, porque isso vai estar na política de dado, então eu vou utilizar aquela política de dado como instrumento para dar segurança jurídica daquele dado como um ativo meu. Porque já que as empresas, muitas, têm o dado como um ativo, se eu não tenho o documento para dar validade, se eu for vender a empresa, por exemplo, então o jurídico vai pedir, bom, mas me dá um documento que dê segurança que esse é um ativo bom, não é um ativo podre que você tem segurança para ter esse ativo, até para lançar esse ativo no seu balanço, isso ser uma forma de valorizar a empresa. Eu vou ter que ter essa política, o registro dessa política para garantir que se eu tiver algum problema, eu vou dizer, olha, eu coletei o dado, informei para o consumidor, como é um dado muito complexo, e aí talvez essa seja a discussão. Será que o consumidor vai entender?
eu diria para você, na sociedade brasileira, nós somos uma sociedade com 6% de analfabetos, dependendo da região do Brasil, 45% de analfabetos funcionais. O camarada sabe ler e escrever o nome de forma rudimentar, mas com todo mundo com possibilidade de comunicação. Então, mesmo se você der informação, vai faltar capacidade intelectual da população compreender. Isso torna o dado não compliance. E aí, para passar a palavra para vocês, eu discuti em 2016 com o presidente da autoridade inglesa. E ele dizia que, na percepção dele, e aí é importante o fato dele ser uma autoridade, ele dizia: Vitor, eu acho que se o sujeito não entende o conteúdo da política, ainda que ele tenha dado um não li e concordo, aquilo não pode ser considerado como válido porque faltou transparência. E a ponto é, mas isso gera uma insegurança enorme, e ele dizia, mas isso vai ter que ser resolvido caso a caso. Portanto, as empresas que conseguirem se cercar, trabalham com boa fé, sou signatário de um código de boas práticas que a Bend está desenvolvendo, opero de forma a deixar claro para o consumidor, a chance de ter um problema, um risco, desde que isso seja legítimo, ela é menor. Porque isso tem que ser legítimo. Eu lembro, no tempo que eu trabalhei no governo, foi aí que eu conheci a Bend. Isso foi em 2005. Eu trabalhava no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Assim que eu entrei no departamento, tinha acho que uns 40 processos, que era a questão das listas. E muitas empresas se defendendo e dizendo: eu comercializo informações de acordo com o que autoriza a Constituição e de acordo com o que autoriza o Código da Bend como associação. E aí eu convidei o presidente para ele me esclarecer, dizendo: o que é isso? Me explica, porque todo mundo adere. Você na inexistência da regra, nós temos um código de boas práticas e a gente segue isso. Só que neste momento, 2018, eu acho que passou o momento da pura adesão, assim, simples adesão, se não tiver uma forma de controle e fiscalização disso. Vai depender do esforço da associação e do esforço das empresas. Fazendo um comentário aqui abrangente sobre o tema, assim como em qualquer tipo de produto ou serviço, você tem várias camadas de qualidade e preço, né? Se a gente andar um pouco para trás, quem vem da época do marketing direto, offline, como eu vim, muitos de vocês possivelmente também fizeram parte, você tinha mailing vendido no CD, como bem disse o Toninho no começo da conversa, que era da Receita Federal. Agora, quem comprou isso e como usou e qual foi a penalidade que ele sofreu? Porque acho que crime maior que esse não tem, né? Você comprar dado da Receita Federal, deve ter lei para isso, né, doutor? Não deve ser lá muito legal fazer isso, muito menos vender. Mas, de todo modo, eu cansei de ver listas que, se não foram a pura lista extraída da Receita Federal, no mínimo foi originada por uma lista suja da Receita Federal e depois foi tratada. Claro, o preço partia de R$50, né? Aí, se você tinha uma camada de acabamento tratativa maior, você já vendia por 500, 5 mil, quizá 50 mil, ou o que seja. Então, isso continua igual, quer dizer, do ponto de vista também econômico, você tem vários tipos de exigência de acordo com o tamanho da indústria. Então, se você tem uma grande indústria global, ela tem que se ater a detalhes de seguir regras, não só da área de marketing de dados. Você pega, por exemplo, o Brasil passou por uma grande transformação digital por força de lei, por conta de obrigações fiscais. Então, a mesma mudança que eu estou dizendo agora, que pode favorecer a indústria para ela ficar mais eficiente, ajudou muita empresa de gestão informal, o cara que tinha uma cadernetinha, depois que ele foi obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, ele pôs um ERP e passou a ter uma visão mais consistente do seu negócio. Agora, você tem gente que continua trabalhando na cadernetinha, vendendo a meia nota e fazendo práticas que não são exatamente legais e eles estão abaixo do radar da fiscalização, por serem muito pequenos. Eu não consigo ver grande diferença para o mercado de marketing e de dados. Então, de todo modo, grandes players
devem ter uma fiscalização mais ostensiva, têm capacidade e recursos para ter soluções de ponta e vão continuar detendo poder e sim, de maneira aumentada inclusive. Da mesma maneira que o Marketplace hoje é um dos canais para as pequenas empresas, você vai ter também uma acessibilidade maior a ferramentas de gestão de dados à medida que o tempo passa. Então, se você fala em dados mesmo, tempo atrás, para você fazer automatização de campanha, você tinha que comprar ferramentas caríssimas. Hoje você compra, qualquer investimento banal, uma ferramenta com capacidades de inteligência importantes, né? O próprio chatbot, e a velocidade aumenta, né? Porque o chatbot há pouco tempo, poucas empresas grandes usavam, hoje você contrata um chatbot por pouco dinheiro. Então, é um movimento que, além de obrigação, é econômico. Especificamente sobre DMP, o que eu acho importante essa lei, porque o que acontecia no mercado de dados na internet era uma completa avacalhação, inclusive do lado do dono do site, e muito por falta de conhecimento, porque você tinha donos de websites, ou publishers ou varejistas, que entubavam ali uma série de tags de terceiros, que tinham um apelo de fazer o seu marketing, mas na verdade o cara tinha licença no contrato para roubar teu dado e fazer o que ele bem entender. E eu me questionava, eu falava, rapaz, o cara está numa empresa grande, o cara de mercado, botando esse monte de tag no site, ele está vendendo o bem mais precioso do negócio dele. Ele não está vendendo, ele está dando. Então acho que a força da lei, acho que vai trazer um pouco de reflexão maior sobre o valor do dado, a proteção do dado e o que fazer com ele. Isso posto, você vai continuar tendo fornecedores de dados de primeira, segunda e terceira linha, inclusive nas DMPs. Hoje, para você entrar numa DMP de primeira linha, com alcance global, você tem um processo de compliance para vender dado lá que não é brincadeira. Agora, você vai ter fornecedores de DMP que talvez sequer se tenham o trabalho de respeitar adequadamente a informação pessoal. Então, acho que essas nuances de poder econômico, sofisticação tecnológica, já existiam há muito tempo e vão continuar existindo da mesma maneira, na minha opinião. Tentar aqui simplificar aqui um pouquinho da briga. Porque assim, o varejo realmente a gente acumula dados. Vai juntando. Para quê? Para que a gente possa fazer campanha, né? Para vender mais. Você acha que se a gente começa a montar um termo de uso de dados bem estruturado, lógico, porque o cliente não vai ler, ele vai olhar, aceito, porque ele vai ter que ser extenso. Mas é uma maneira de a gente poder se proteger, de usar tanto o dado puro, aquele que a gente dá, como o dado trabalhado, de maneira inteligente. Aí é montar um termo muito bem estruturado. Isso, você acha que a gente consegue se proteger? Eu acho que tudo ajuda, mas tem talvez, lembrando aqui de uma iniciativa interessante que foi do Mozilla, que trabalhava com iconografia. Então, olha, se tiver aquele símbolo, significa que a empresa é isso. Então, talvez possa pensar, porque o problema é esse, ao mesmo tempo que a lei exige que eu seja detalhista, se eu for, ninguém vai ler porque fica longo e chato, ou técnico. Então, é quase operar um milagre eu conseguir colocar em poucas palavras, mas eu acho que é uma tentativa. Eu acho que nesse aspecto as associações vão ter um papel importante de falar, olha, eu faço tratamento conforme a regra tal, e isso é uma forma de garantir uma divulgação, porque as boas práticas, quando surgir a autoridade de garantia, essas boas práticas vão ser registradas na autoridade de garantia. Então é uma forma de garantir um mínimo de segurança. Porque de tudo que... fiz um estudo no ano passado, eu peguei as políticas de uso em termos de privacidade das empresas mais conhecidas. Em média, eu gastaria 40 minutos para ler cada um. Então, não faz sentido, eu gasto de 1 a 5 para comprar e 40 para ler o contrato. E você acha? Autorregulamentação. Se a gente fizer um código de autorregulamentação... As boas práticas é nessa linha. Você tem os modelos chamados soft law, né, que é a ideia da autorregulação, e o modelo da lei, ao invés dela chamar de autorregulação, ela chama de boas práticas. E a autorregulação, ela
está junto com as boas práticas para alguns benefícios, mas eu acho que é esse o caminho. E pelo que eu acompanho junto com o Toninho, já tem uma minuta de código de boas práticas, e aí como a BEND vai conduzir para validar isso com todos, fica a cargo aí do presidente. Mas acho que isso já está bem encaminhado para antes da lei entrar em vigência, ter uma adesão em massa, fazer uma publicidade disso, falar assim, olha, as empresas que estão aderentes são empresas compliance. Claro, e aí foi uma sugestão de colocar uma curva de maturidade para isso. Então, empresas em maturidades diferentes, e a ideia, olha, então eu sou diamante, ouro, prata, bronze, e a empresa vai ganhando essa curva de maturidade de acordo com o que ela quer. Alguns modelos de autorregulação trabalham com certificação, auditoria, outros não, aí vai depender um pouco do que vocês querem. O modelo, você da TransUnion, o modelo de birô, né? A NBC, que é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, criou recentemente um modelo de autorregulação. A BECS, todos os grandes setores começam a criar um modelo para falar, olha, nós vamos criar esse modelo aqui para tentar inibir um pouco do poder público intervir e para ter uma regra também de boas práticas. O mercado de birô também é mais fácil, que são poucas empresas. Mas um tema importante, só falando das DMPs, eu já fui questionado sobre a responsabilidade da DMP. Então eu falo assim, olha, quem vai responder se o dado ou a utilização tiver algum problema, já que a DMP ela coleta isso de fontes diferentes? Para mim é o próprio titular da ferramenta, porque eu não vou conseguir espalhar essa responsabilidade. O que o Caio colocou, eu vou ter que ter uma regra de só aceitar dados com certificação e algum nível de origem para eu diminuir a minha responsabilidade. Isso vai ser um mercado. Quão mais caro vai ser eu utilizar uma DMP de primeira linha ou não? Vai ser X mais caro? Então se é X mais caro, eu vou pagar esse X a mais para estar nisso. Olha, então X mais caro, X mais um pouquinho, o seguro vai ser mais barato, porque eu já participei de transações onde o contratante exigia seguro. E eu assim, mas se eu tiver que contratar seguro, a rentabilidade vai pro buraco. Então eu não vou contratar. Mas se eu tivesse uma compliance, o valor seria mais baixo. Então, tudo isso tende a acontecer nesse mercado. Acho que não sei como é que a gente está de tempo, se vocês tiverem mais dúvidas concretas, enfim. Consegue ler, a gente vai seguir junto com ele. Oi. A minha empresa, ela faz enriquecimento de dados. Então, as empresas, 98% dos nossos clientes são empresas de cobrança. Então, eles mandam uma base e, como você falou, né, só me interessa o CPF. Né? Então, eles mandam uma base para nós pegamos e enriquecemos com mais informações, telefone, endereço, e-mail, telefone, tamanho, tipo de pedido, seja de quem for. Né? E repassamos, devolvemos para eles essas informações. Nós pegamos essas informações e nós temos uma base de dados e sempre está sendo atualizada na internet, ou pelo nosso sistema. O que essa lei afeta a nossa empresa? Quem vai, qual a nossa responsabilidade? O que nós temos que fazer para sobreviver também? Né? Não sei se alguém tem mais perguntas e de repente a gente tenta aproveitar um rol de perguntas e... Boa tarde, Alexandre. Eu vou complementar a pergunta dele com dois aspectos técnicos. Né? Na época do Supremo Tribunal Federal, o Setúbal Terpretense fez um parecer para a Serasa, junto com todos os ministros, definindo naquela época que CPF, nome, endereço, telefone eram dados de domínio público. Né? Isso que essa lei, o que ela afeta com esse parecer, que foi considerado como uma lei votada pelos ministros, né? Então, como ela se enquadra nessa parte, já que ela vem de encontro com a parte de tratamento de dados que o colega aqui falou, e no artigo 7º da próxima lei, ela fala também sobre os consentimentos. E nos itens ela fala assim, a proteção dos dados para proteção de crédito, para análise de crédito. O que envolve na parte de análise de crédito, que seria coisa mesmo de enriquecimento, há necessidade do consentimento ou não?
prazer, meu nome é Caio, eu sou gerente de CRM de uma agência global que atende a conta da Ford, montadora, e eu cuido de toda essa comunicação com clientes da Ford, né? Uma das práticas que a gente faz é justamente esse enriquecimento através de empresas como essa, para atualizar a base dos nossos clientes, porque a pessoa vai e compra um carro, 3 anos depois ela pode estar vendida, ela pode estar trocada de meio, e a gente faz isso com novas práticas, e depois a resposta eu vou saber se isso é correto ou não, eu posso continuar fazendo. A segunda é sobre o opt-in, sobre a questão de o cliente dar autorização para receber dados. Hoje na ponta, quando ele compra o veículo, o vendedor marca no sistema, aceita receber comunicação. Isso está correto? É assim que deve ser? Eu não garanto que o vendedor pergunta na loja, posso te mandar e-mail? É a planilha de Excel, né? Posso, quando chegar no meu sistema, que você está na hora de trocar o carro, eu posso te mandar uma nova opção? O vendedor tem a procuração. Né? Na verdade é um sistema, não é nem um Excel, mas a gente recebe da Ford, recebe da Ford. Okay, esse cara é o cara mais importante do mundo. O sistema caiu, o sistema que quis, não fui eu. E eu recebo da Ford simplesmente. Esse cara tem opt-in, você pode falar com ele. Esse cara não tem, não pode falar com ele. Então essas são as minhas dúvidas de como a gente pode continuar. Só uma pergunta do Caio, o meu sistema de opt-in está no contrato. Tá. E eu queria saber também se isso é ok ou não. Bom, que serviço que você... Sky, tá. A minha empresa também é mais ou menos do segmento dele, de enriquecimento cadastral, mas a gente atua também muito fortemente com validação cadastral para prevenção de fraudes. Então, o meu cliente me envia uma série de dados, a gente bate esses dados com os dados que nós temos das empresas para ver qual dado do cliente que mais se adequa para se ele pode ou não conceder aquele crédito ou não. Para fazer isso, eu preciso ter informações de e-mail, de telefone, de nome, e-mails e telefones de todas as operadoras e todos os provedores. Como é que eu posso me garantir para ter essas informações na base e fornecer essas informações para os nossos clientes? Fica interessante, né? Ainda que acabou as perguntas, a gente vai embora. Ainda acabou o tempo, já pronto, né? Não, vamos sintetizar tudo. Boa tarde, eu sou Fabíola, trabalho na Prefeitura de São Paulo. E uma dúvida que surgiu agora é em relação a essa legislação com outras nacionalidades, porque tudo que está relacionado à web, e-commerce, grande parte desses grandes portais, muitas vezes nem estão no Brasil. E aí eu gostaria de saber como é que foi feita essa lei com relação às outras leis de outros países, se ela vale para outras nacionalidades também. Obrigada. Tem mais uma dúvida? Eu não entendi qual é o gatilho da multa, da penalidade. Se parte do usuário, eu como usuário final, por exemplo, eu uso Spotify, Netflix, recebi aquele livro de novas práticas, não li, porque eu também não queria deixar de usar, dei o ok e estou usando. Se amanhã o meu dado ele vaza, e eu já dei o ok para esse cara, a multa vem da onde? Quer dizer, eu vou lá acionar essa empresa, o governo vem me acionar, como é que vem essa multa das empresas? Mas isso aqui você vai pagar. Você tocou num assunto que é interessante, né? Todo aplicativo é uma barganha entre você com quem desenvolveu o aplicativo. Ou seja, para ter os benefícios do aplicativo, você deu um aceito, tudo bem que você não leu, não, eu quero jogar, eu quero brincar de joguinho. Aí você escreveu assim, e essa daí você começou a jogar. Essa brincadeira aqui, ó. Que é o que faz uma Todo aplicativo, não é só de joguinho, o seu Spotify. A hora que você deu ok, você acabou de falar para ele, eu aceito, trocou o benefício daquele aplicativo gratuito, em função dos teus dados. Olha, eu vou tentar pontuar aqui os pontos, assim, que foi colocado e a gente der tempo volta. A questão de enriquecimento de dados, né? As empresas que fazem enriquecimento, que é um grande mercado.
ficando importante, fundamental. Não vejo nenhum impacto nisso. A questão é, a grande demanda é por demanda de governança de dados. Eu acho que é um mercado que se abre desde para profissionais, ferramentas, softwares, etc. Porque o que a empresa vai precisar é de onde veio esse dado. Então você tem total liberdade de enriquecer, só que a sua base, que você foi formando ao longo dos anos, se deu por parcerias comerciais, outras atividades. Então, no fundo, você continua podendo prestar esse serviço desde que os dados que você use tenham uma origem. Se não for um dado público ou acessível de forma irrestrita, então você tem informação, um dado cadastral que você obteve em razão de uma parceria comercial que você fez com um Pão de Açúcar ou um varejista qualquer. A gente tem até alguns clientes grandes. Sim, então esses clientes, primeiro o que eu acho que vai acontecer, vou pegar um exemplo quando teve a lei do call center, na lei do saque, o decreto 6523 de 2018. As empresas de call center foram entubadas em cláusulas contratuais dizendo, olha, se der qualquer problema, a multa é alta, a responsabilidade é sua. Mas ninguém ia conferir se realmente a empresa estava fazendo o que era correto. Então essa ausência de cuidado com o parceiro pode se voltar contra a empresa como um sistema de responsabilidade conjunto. Então se eu vou contratar a sua empresa para você fazer enriquecimento da minha base, claro que eu vou ter no contrato uma cláusula onde você vai me garantir que todos os dados que você vai usar para enriquecer têm origem, seja por parcerias comerciais que você fez com sua empresa ou por você ter obtido esses dados de acesso público. Se eu não tenho esse cuidado, um risco que era seu passa a ser nosso. Você continua porque você está enriquecendo com dados sem origem e eu por utilizar dados ou da minha base de parceiros que não estejam compliance à regra. O ponto é, se eu me utilizo da sua empresa, só ponho no contrato, mas eu não tenho parâmetros de controle, eu fecho os olhos e acho que o contrato vai me livrar de qualquer responsabilidade, será que eu estou totalmente seguro? Eu tenho defendido que não. O exemplo mais básico que eu uso é que como hoje, empresas para você faturar, ela tem que dar guia de recolhimento de FGTS, por quê? Eu preciso saber se ao invés dele declarar que faz, se ele está fazendo de verdade, porque a Justiça do Trabalho tem criado um sistema de responsabilidade solidária de todas as empresas que participaram da... Claro que dados a gente está longe disso, mas o ponto é, na minha percepção, as empresas não podem fugir da sua responsabilidade de controle ou usar o contrato como algo que vai livrá-las de qualquer responsabilidade se não tiver operacional. Então, eu acho isso. A questão de dados cadastrais, né? O setor de Birô defendeu muito no projeto de lei que fosse criado o conceito de dados cadastrais, para que esse conceito de dados cadastrais não se confundisse com os conceitos de dados pessoais e que, portanto, não tivesse restrição de uso dos nomes. A legislação não fala isso, infelizmente não prevaleceu, acho que essa é a posição correta. O Marco Civil da Internet, ele traz um conceito de dados cadastrais, só que dados cadastrais para o Marco Civil da Internet é nome, prenome, estado civil e endereço. Não fala em CPF, RG, etc. Então, aparentemente isso é considerado um dado pessoal. Mas um ponto importante, que é o que a própria lei diz, independente da origem, o dado tem que ser, independente de ser público, ele tem que ser usado de acordo com a finalidade. Então não é pelo fato de ser dado público, como o site da Receita para eu verificar se o CPF é válido ou não, que o CPF está disponível ali para toda e qualquer utilidade, mas sim para uma questão de validade. Então a lei diz isso. Pode ser utilizado de forma restrita desde que tenha aquela validade pela qual o dado foi divulgado. Dados de análise de crédito, um pouco do que você colocou, e cobrança, acho que isso é a parte mais simples. Quando eu faço um contrato e botar um devedor, é legítimo a possibilidade de cobrança, ponto. Nada é devedor. Aí eu vou fazer análise de crédito, não sou obrigado a dar crédito para ninguém. Eu vou fazer algumas análises. Eu entro no site da Serasa para verificar o meu score, tem lá, o meu score é melhor porque eu tenho cadastro positivo, é pior porque eu saio do cadastro positivo. Fiquei inadimplente, meu cadastro sai. A transparência, os critérios utilizados para um cadastro
bom ou não, e a possibilidade de cobrança não é legítima. A questão de contratos, onde eu tenho opt-in em contrato, esse é um ponto delicado. Porque o opt-in no contrato pode estar para várias coisas. Porque eu não preciso de autorização se eu vou usar os dados pessoais para a execução daquele contrato. Então, se eu, sei lá, Skynet, qualquer uma, se é para me mandar carta de cobrança, informação sobre a prestação de serviço, é uma coisa. Agora, me parece que uma cláusula contratual obrigatória, que já autoriza a empresa a fazer sem a minha autorização para aquilo, pela minha legislação, tende a ser considerada uma cláusula irregular. E o consumidor não teria esta opção. Então tem lá, eu vou usar os seus dados, Vitor, para compartilhar com parceiros, etc., no termo de adesão, sem que eu tenha essa liberdade, usando como a justificativa o opt-out, tipo assim, olha, você já está, mas se você quiser sair, você pede. Me parece que se não estiver atrelado aos dados necessários para a execução daquele contrato, tende a ser considerado abusivo. Mas para troca de informações do serviço contratado, então, informações de programação, de relacionamento e também de oferta de produto. Quando eu falo de... Porque é sempre, não é... Seu dado é para melhoria da nossa atividade. Se é para melhoria, e se é para... E aí a gente está conversando em teoria, né? Mas a regra básica é, se eu preciso do dado para cumprir o contrato ou melhorar o serviço, ok. Se é para oferecer para novos produtos, parceiros, etc., tem que ter autorização. Tem que ter a finalidade específica. A finalidade específica para aquilo, e há uma tendência do dado, eu só sou obrigado a dar os dados necessários ao cumprimento do contrato. Eu tenho que minimizar a captura de dados, esse é o pressuposto da lei. Validação cadastral, a questão da utilização de dados para segurança, eu acho que é a discussão talvez mais interessante. Porque eu posso, para critérios de segurança, querer saber o seu sistema de geolocalização, se realmente você está onde você diz que está, se você é você mesmo, e eu vou precisar de uma série de dados pessoais para o benefício do próprio usuário, e aí como critérios de segurança. E tem que ser eu que defina isso, e não o usuário que não conhece de segurança que vai definir. Então o usuário fala, não, Vitor, você não precisa do sistema de geolocalização para definir segurança. Mas quem definiu o sistema de segurança fui eu, não foi você. Então, dentro da minha modelagem de negócio, eu vou precisar. Então, validação de dados cadastrais e utilização para segurança, a legislação, e também me parece que seja legítimo, desde que o usuário, obviamente, saiba dessas questões, tenha sido informado previamente pelo parceiro comercial dele, seja um banco, seja um aplicativo. Então, eu vou falar, olha, você acessou a sua conta de outro local. Eu assim, bom, então ele está monitorando a minha geolocalização, já que acessei minha conta de outro local, mas isso é um dado que ele usa para fins de proteção e segurança do serviço. Agora, ele pode usar o dado de geolocalização para vender para parceiros comerciais? Desde que eu tenha autorizado, seja legítimo, sim. Agora, se for desconhecido, não. E aí entra, eu não sei se o que o Dante propôs a gente vai conseguir fazer, um modelo ideal de cláusula, mas o que vai acontecer quando tivermos a autoridade de garantia? A associação a Bend pode propor um modelo de cláusula, isso a legislação aceita, a gente vai pegar esse modelo, vai registrar na autoridade e vai falar, olha, este é um modelo de cláusula que se entende como um modelo válido e legítimo. Então, ganha-se muito ao exercer esse papel da associação. Da prefeitura, eu que vou te perguntar um monte de coisa da prefeitura. De coletar dados, dados individuais. A questão eu vou falar da utilização de sites estrangeiros, mas um ponto que eu não queria deixar de colocar é a utilização de dados pessoais por entidades públicas, que entram como concorrentes no modelo de negócio. Então, a Prefeitura alterou em 2016, 2017, os termos de uso do bilhete único, por exemplo, falando que ela pode capturar dados do bilhete único para a comercialização daqueles dados, inclusive oferecendo um pagamento em processo licitatório, os dados colhidos durante esse período. O que a gente começa a ver a mesma coisa para uma lei recente, também de 2017, do Wi-Fi Sampa, que é fornecimento de dados de internet, conexão gratuita, que é feito por meio da oferta de parceiros comerciais que se remuneram por meio dos dados. Legislação que fala de aplicativos de mobilidade móvel.
O que acontece, isso não é só São Paulo, isso é espalhado por municípios do Brasil inteiro. O Estado também viu que o dado é uma fonte de riqueza, pode utilizar esse dado para rentabilizar e prestar serviço público a baixo custo ou com custo menor. E fala assim, então eu, Estado, ao invés de pagar a infraestrutura do bilhete único, eu vou oferecer os dados para as empresas que querem o efeito. Então, ao invés de gastar 500 milhões, eu vou gastar um pouco menos. Então, eu acho que se torna um desafio de como tratar o ente público dentro do mercado de concorrência. E aí, respondendo à sua pergunta de cumprimento de lei, eu diria que a tendência é a ineficácia da lei. Dando o exemplo do GDPR, várias são as empresas que dizem, Vitor, eu preciso cumprir o GDPR. Mas olha, se eu ler o GDPR, sim, mas o Brasil não tem nenhum tratado internacional assinado com a União Europeia. Se a autoridade europeia entender que você foi não comply, se quiser te aplicar uma multa, ela não vai conseguir, porque ela vai aplicar uma multa, como que ela vai executar isso no Brasil? Tem uma questão de autonomia, ou seja, a gente tem uma linha de empresas que prestam serviço em desacordo com a lei, dificilmente vão ser punidas. Então, se você entrar no site do PROCON, tem lá, sites não recomendáveis de empresas que lesaram os consumidores. E que ninguém consegue fazer nada porque elas estão alocadas em estruturas em outros países. Como é que se identifica? Ou qual é a estratégia utilizada? É seguir o dinheiro. Então elas vão atrás das empresas de cartão de crédito que viabilizam essas transações para tentar, em cima dessas empresas, interromper a comercialização e venda de dados, informações. Então se utiliza técnicas de investigação e controle que não é nem mais suportável, porque eu sei que eu nunca vou conseguir dar eficácia a isso. Dando um outro exemplo, em 2017, 24 milhões de brasileiros compraram em sites estrangeiros. AliExpress, GeoExtreme, Amazon e Apple Store. Eu comprei uma coisa no AliExpress e não chegou. O ticket médio é 32 a 40 dólares. Eu tenho direito a processar a empresa na China? Tenho, eu vou gastar 5 mil dólares. Ou eu posso processar uma empresa na China com base no direito brasileiro? Se eu não tiver tratado internacional que discipline isso, não posso. Na União Europeia tem um formulário de reclamação do consumidor europeu, tenta uniformizar isso. Existe um organismo internacional de controle que chama ISPEN, que é Internet Consumer Network Protection. São alternativas que se tem dado para isso, mas se eu tiver um parceiro, uma empresa cometendo práticas ilícitas fora, eu não vou conseguir puni-la, mas quem vai ser punido? O usuário do dado aqui no Brasil. Então, olha, eu comprei de uma empresa de fora e eu não vou conseguir localizá-la para fim de responsabilidade, azar é seu. Comprou mal. Eu acho que o grande recado é a oportunidade de lidar com empresas que conhecem e que cuidam de dados. Se a empresa não conhece e não cuida, é um péssimo parceiro. Você é o controlador. Eu queria tentar englobar tantas respostas em muito menos tempo, até porque o tempo é curto, e fazer engenharia reversa do que trouxe a lei para a mesa, né, e do que origina a multa, como bem foi colocado em pergunta aqui na sala. Assim, o bom senso é muito importante, não é? Então, para que você tenha um problema com a lei, é preciso que você tenha um gatilho. O gatilho, naturalmente, é alguém que se sente lesado pelo uso pessoal da informação para algo que lhe feriu, né? Então, aí dentro dos pilares que eu comentei sobre tecnologias que podem ajudar você a cumprir a legislação, estão aquelas que agrupam os dados que você tem junto de um fabricante. Então você pega um varejista, tem o e-commerce, tem o blog, tem a rede social, etc. E você tem um panorama do que ele sabe sobre você, o que você quer que ele saiba sobre você, o que você permite que ele faça, e a capacidade de excluir todo tipo de dado que não te convém que ele use. Então, além de cumprir a lei, você está criando uma relação muito mais autêntica, né? E eu acho que aí está o ganho potencial que as empresas podem ter. O outro tema é como você conseguir descadastrar esse cara de todas as suas plataformas. Porque se eu estou me relacionando com a Ford, como foi exemplificado aqui, e ele me mandou um e-mail, e eu mando um e-mail de volta, escrevendo, eu não quero saber nada de Ford, absolutamente nada. E você tem isso registrado apenas como opt-out do teu e-mail, mas não descadastrou ele da tua mídia programática que você está comprando
ou você está falando com esse cara do mesmo jeito. E ele não quer saber se o cadastro dele foi feito na loja, no site ou... Ok, então a identidade única é importante para que você consiga, de fato, parar de amolar uma pessoa com a tua marca. E eu acho que isso é que pode gerar o problema. O cara está me amolando, eu falei, para de me amolar. O cara voltou a me amolar e eu vou me dar o trabalho a processar essa empresa. E claro que isso também pode ser feito por um oportunista, que vai procurar brechas para, na falta do que fazer, com aquele diploma mal guardado no armário, tentar processar alguém para ganhar algum benefício. Né? E, então, o tema de você administrar o teu consentimento, administrar e dar publicidade da informação que você dá, que você obtém do teu cliente, o uso que você faz, eu acho que é instrumento fundamental para conseguir se blindar contra o tipo de problema, porque, a rigor, a gente vai dando opt-in e aceite por impulso para conseguir navegar. Hoje em dia, nos sites europeus que eu acesso, todos eles, alguns muitos americanos também, todos eles me pedem um clique para continuar navegando. Então, se você está navegando lá, dá o clique e depois veja o que acontece. Agora, você não leu. Não, ninguém lê, quer dizer. E aí, ao passo que você aceitou de maneira imperativa isso, a única coisa que eu quero é poder falar, pare de me amolar, e que isso seja respeitado. Eu acho que está aí um tema, ou seja, além de se preocupar em como coletar a informação, acho que tem que haver uma preocupação tão grande quanto ou maior em ter dispositivos que você possa dizer o que você tem dessa pessoa, falar com ela sobre o assunto que lhe interessa, eventualmente poder descadastrá-la de todo tipo de plataforma de relacionamento digital que você tem. Eu acho que esse é o ponto. O ponto de proteção vai ser assim, o ponto de proteção vai ser a hora que você descadastra. Você não vai conseguir pegar. Não dá para ser perfeito. Nada. Quer dizer, tem um mecanismo de falar assim, ok, não quer mais? Tô fora. E tirou. Quer voltar? Está aberto. Mas falar que a gente vai conseguir blindar, fechar. Vai ter uma brechinha que alguém vai entrar. Deixa eu só concluir com uma dúvida. Gente, eu opt-in da marca de cibercomunicação. Eu mando para uma empresa de enriquecimento me trazer. Eu posso mandar para uma empresa de enriquecimento e me atualizar os dados? E só complementando a pergunta, a empresa de enriquecimento pode devolver um telefone que ele não autorizou? Exato. Porque ele passou um telefone de contato lá para fora. A Ford não consegue mais entrar em contato com ele. Passa para a empresa de enriquecimento. Essa devolve outros telefones que não tem nada a ver com o relacionamento inicial. Como é que fica isso? Eu diria o seguinte, eu vou precisar, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou ter que informá-lo que eu vou entrar em contato com ele pelos dados que ele informou no seu cadastro, com a possibilidade de buscar informações com parceiros autorizados para contato. Aquele endereço que ele informou não existe mais, nem aquele telefone, era um pré-pago. Sumiu. Não, nessa linha eu vou ter que falar o seguinte, olha, eu vou entrar em contato com você pelos dados que você informou. Em geral os contratos vão ter uma cláusula que se obriga a manter esse cadastro atualizado, e aí provavelmente ele não vai cumprir essa regra, porque ele não vai se atualizar, e você vai ter que informar, porque nem tudo vocês precisam pedir autorização. Então se eu tenho são dados de contato ou dados de cumprimento de contrato, eu posso entrar na discussão do legítimo interesse. Ou eu vou informá-lo previamente, que eu vou falar com ele, pelos dados que ele informou, ou dados que eu obtiver com parceiros que ele tenha dado autorização de comercialização, ou se ele não tiver, eu vou usar o legítimo interesse, que é a possibilidade de eu entrar em contato para desenvolver a minha atividade econômica. Desde que eu não... E aí, que é o ponto de dúvida, qual é a extensão do conceito do legítimo interesse? Que é o que a autoridade vai ter que regular. Se eu estiver nesse campo, eu venho fora, ele é um cliente, comprou um carro, eu tenho instrumentos para justificar, ele veio, eu tinha o opt-in dele para comunicação, esse contato não tem mais, então o legítimo interesse, nesse caso ele se mostra como um legítimo interesse real. O que eu vou precisar é para cada ato de comunicação construir essa historinha. Então, olha, esse caso eu vou usar por isso, por isso, por isso. E aí eu vou ter que ter uma historinha para cada uso. Eu acho que talvez seja esse o caminho. Que é a figura do
Que é a finalidade. E aí a multa, o gatilho é a pessoa fica. Não, a multa pode ser qualquer coisa, pode ser um ato voluntário da própria autoridade, pode ser a própria pessoa, pode ser um órgão de defesa do consumidor, pode ser uma notícia de jornal. Hoje é assim que funciona. Quanto que um PROCON, um Ministério Público, uma entidade atua? Às vezes o promotor passou por isso, ficou pé da vida e iniciou um processo, uma notícia de jornal, uma denúncia de concorrente. Assim, aí é um campo aberto. O fato é, chegou na autoridade, ela vai ter que investigar. Resumindo só toda a lei, todo o projeto, se vocês têm uma fonte da nação, a gente consegue entender o que a lei lá fala, principalmente. Vamos falar, eu tenho meus dados na Serasa, estão lá, como foram adquiridos de forma lícita, de todas coisas assim. Só que se eu não quiser mais que a Serasa exige qualquer informação minha, a Serasa tem que deixar no site tal, eu preencho o CPF, eu não quero mais. Corta, acabou. Eu acho que esse é o grande caminho. Resumindo, todo o projeto de lei seria isso. Se você deixar o canal aberto, eu tenho que falar, não quero mais receber uma oferta, nenhum cupom, não quero saber nada da sua loja. Acabou, fecha. E no caso, não espera que ele entre com uma demanda judicial contra você. Porque assim, ok, você não quer mais, eu não sou adivinho. Você não quer mais, isso. No caso de cobrança, porque cobrança, você deve no mercado, aí é a parte pública que ele falou. O legítimo interesse. O legítimo interesse é a parte pública. É só... Toninho vai precisar encerrar, mas eu só queria sugerir uma cautela. A forma que você colocou me pareceu assim, muito simples. Assim, tomar cuidado para a supersimplificação, porque a gente não, o legítimo interesse não é um cheque ou uma carta em branco, onde eu vou colocar tudo no legítimo interesse como regra, e nem tudo é opt-out. O consumidor e os parceiros precisam da autorização para aquilo, e o opt-out é uma das medidas. Mas não essa restrição absoluta e nem essa liberalidade total da utilização dos dados. Isso resume mais porque quem tem informação de tratamento, proteção crédito, validação digital, os tempos de informação, já tem informação. Ele é um controlador. No caso, na hora que troca os dados, você tem dois controladores. Bom, pessoal, nós temos que liberar o auditório, são 6 horas. Queria fazer no encerramento uma observação. Né? Como vocês perceberam, a BEM está muito preparada para atuar nesse problema específico da lei de proteção de dados. O Dr. Vitor é um membro da diretoria da BEM. Nós estamos, sempre para os associados da BEM, elaborando esse código de ética e de conduta. Né? Estamos finalizando isso, que, como já foi dito, é aceito hoje e amanhã como legítimo. Então é importante ter essa informação para vocês. Como também, pelo e-mail da BEM, vocês podem nos fazer perguntas, a gente repassa para o Vitor. Tá? Como também, saindo daqui, se a gente quiser bater um papinho rapidinho também, a gente conversa mais um pouquinho. Mas queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que a BEM está imbuída nesse processo. Tá? Tem um prazo de 18 meses, a gente se preparando antes, muito melhor. Tá? E a gente está aqui para apoiar vocês. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.